casca dessas árvores contém uma substância eficiente contra o câncer. Depois que isso foi descoberto, elas começaram a ter a sua casca arrancada para que os químicos pudessem extrair a droga. Mas isso começou a colocar essa espécie vegetal em risco, e daí surgiu uma reflexão. É correto salvar vidas com um medicamento que vem de árvores e, com isso, colocar em risco a própria espécie que o produz? Ou, por outro lado, é errado deixar uma pessoa com câncer sem tratamento para preservar uma espécie vegetal? Essa situação é um exemplo de problema ético. Olá, meu nome é Eudes Filete, bem-vindo ao Verve Científica. Nesse vídeo você vai conhecer a relação que existe entre a ética e a ciência, através de dois exemplos deploráveis, onde a má conduta científica conduziu os cientistas a crimes bárbaros. Se você acha esse assunto importante para a sua forma de pensar, se inscreva no canal e ative o seu sininho, porque eu vou postar muita coisa sobre isso aqui ainda. Ética se refere a decidir o que é certo e o que é errado. Quando nós tomamos decisões éticas, nós pensamos o que é certo e o que é errado para fazer a melhor escolha. O dilema em relação à árvore e o paciente é um problema ético difícil e não existe uma resposta certa ou errada. E dilemas éticos assim, frequentemente, estimulam os cientistas a encontrar novas soluções para os problemas. Houve por muito tempo, principalmente entre os cientistas, a percepção comum de que a ciência lida apenas com fatos, não com valores. Mas muitos filósofos, sociólogos e historiadores da ciência que estudam a prática científica já chegaram à conclusão de que não é possível separar a ciência dos valores inerentes à sua produção. A ciência é feita por humanos e para humanos. Os valores estão emaranhados no próprio processo, quer o reconheçamos ou não. Como já deve ter ficado claro aqui nessa série, a ciência não é boa ou má por natureza. Seus frutos serão bons ou ruins dependendo das decisões tomadas pelos cientistas que a conduzem. E é aí que os valores éticos mostram a sua relevância. A ética científica se refere a um padrão de conduta para os cientistas. Ela geralmente é dividida em duas grandes categorias. Uma se refere ao uso de humanos e animais em pesquisas e às implicações de certos resultados da investigação, onde a violação da ética leva potencialmente a uma violação de padrões morais e legais básicos. Uma outra categoria se refere à produção científica propriamente dita, seus métodos, análises, interpretações e publicações. Sua violação implica necessariamente numa má conduta na prática científica. Junto, esses padrões éticos ajudam a orientar a pesquisa científica e garantir que os esforços de pesquisa, bem como os próprios pesquisadores, sigam certos princípios fundamentais. A seguir eu vou apresentar dois exemplos notáveis onde a ética foi violada em cada uma dessas duas categorias e, inevitavelmente, conduziu a situações deploráveis, levando à morte de muitas pessoas. Vários incidentes deploráveis levaram ao desenvolvimento de padrões éticos claros e legalmente aplicáveis na ciência. Um desses incidentes ficou conhecido como o experimento de Tuskegee, que foi realizado ao longo de 4 décadas, entre 1930 e 1970. Nesse experimento, os pesquisadores médicos estudaram a progressão da sífilis em centenas de homens pobres no Alabama, nos Estados Unidos. Quando o estudo começou, os tratamentos médicos disponíveis para a sífilis eram altamente tóxicos e de eficácia questionável. Então, o estudo procurou determinar se os pacientes com sífilis estavam em melhor situação recebendo esses tratamentos perigosos ou não. Os pesquisadores recrutaram cerca de 400 homens negros com sífilis e 200 homens sem sífilis, estes últimos como grupo de controle. Os indivíduos não foram solicitados a dar seu consentimento e nem foram informados de seu diagnóstico. Em vez disso, eles foram informados de que tinham sangue ruim e poderiam receber tratamento médico gratuito, o que muitas vezes não era verdade. 15 anos depois de iniciado o experimento, em 1947, a penicilina já figurava como um tratamento eficaz para a sífilis. Mas mesmo assim, em vez de tratar os participantes infectados com penicilina e encerrar o estudo, os pesquisadores de Tuskegee retiveram a penicilina e as informações sobre a droga em nome de estudar como a sífilis se espalha e mata suas vítimas. Esse estudo injusto continuou até 1972,
quando informações vazaram para a imprensa, resultando em clamor público pelo seu encerramento. A essa altura, 28 dos participantes já tinham morrido de sífilis. Outros 100 haviam morrido de complicações médicas relacionadas à sífilis. 40 esposas já haviam sido infectadas com sífilis pelos seus maridos e 19 bebês contraíram sífilis ao nascer. Outro incidente, um exemplo clássico onde a violação à ética levou a consequências absolutamente condenáveis, aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. A crueldade dos cientistas nazistas foi tão severa e discriminatória que deu origem a um código internacional que rege a ética em pesquisa. Os cientistas nazistas lançaram uma série de estudos destinados a testar os limites da exposição humana a condições severas. Entre esses estudos estavam os experimentos sobre os efeitos da hipotermia em humanos. Durante esses experimentos bárbaros, os prisioneiros dos campos de concentração foram deixados nus ao ar livre em temperaturas de congelamento por horas a fio. Muitas dessas pessoas morreram ao serem lentamente congeladas. Ao final da guerra, 23 indivíduos foram julgados por crimes de guerra em Nuremberg, na Alemanha, por conta desse experimento. 15 deles foram considerados culpados e esse processo judicial levou a um conjunto de diretrizes conhecido como Código de Nuremberg, que limita e regula a pesquisa em seres humanos. Entre outras coisas, o Código de Nuremberg exige que os indivíduos sejam informados e consintam com a pesquisa que está sendo conduzida. Exige também que os riscos da pesquisa devam ser pesados à luz dos benefícios potenciais. Outro aspecto importante do código é que ele impõe que os cientistas evitem infligir intencionalmente sofrimento físico ou mental para fins de pesquisa. O Código Nuremberg foi publicado em 1949 e ainda é um documento fundamental que orienta o comportamento ético em pesquisa com seres humanos, que foi complementado por diretrizes e padrões adicionais na maioria dos países. Nessa última década, um caso de má conduta científica se tornou um dos maiores escândalos da ciência contemporânea. Em 2008, o cirurgião italiano Paolo Macchiarini publicou um artigo espetacular na revista médica Lancet sobre o transplante de traqueia. Esse tipo de transplante era e ainda é considerado uma opção extremamente difícil, não somente porque é difícil encontrar doadores em potencial, mas porque se o doador for geneticamente diferente do receptor, a traqueia simplesmente é rejeitada pelo sistema imunológico do receptor. 3 anos depois da publicação, o cirurgião anunciaria o primeiro transplante de uma traqueia sintética. Nos 2 anos seguintes, ele conduziu a mesma operação em outros 5 pacientes. Ao longo desse período, ele espalhava as boas novas, publicando os detalhes dos procedimentos em artigos científicos. Num desses artigos, Macchiarini admitiu sucintamente que o primeiro paciente havia experimentado algumas dificuldades antes de continuar a descrever as maravilhas da nova tecnologia. Acontece que ele omitiu um detalhe devastador. O paciente em questão havia morrido 7 semanas antes do artigo ser aceito para publicação. O paciente da segunda operação também já havia morrido apenas 3 meses após o procedimento. O terceiro paciente deles viria a morrer em 2017, após várias cirurgias mal sucedidas de acompanhamento. Um grupo de médicos que cuidou dos pacientes de Macchiarini no pós-operatório não conseguiu conciliar a terrível condição dos pacientes com os resultados brilhantes que ele relatava nos seus artigos, e investigações posteriores, que começariam em 2015, declararam Macchiarini culpado de má conduta científica, por várias acusações de fraude. Entre outras violações da ética, ele alegou falsamente que os pacientes haviam melhorado, mentiu em relação à saúde dos pacientes no período de acompanhamento, não relatou que os pacientes haviam experimentado complicações graves e falsificou dados em um estudo de laboratório onde ele substituiu as traqueias humanas pelas de ratos. Poucos episódios de fraude científica tiveram efeitos tão assustadores e diretos na vida das pessoas quanto o caso das traqueias artificiais. Poucos fraudadores científicos foram tão ultrajantes quanto Paolo Macchiarini. Os cientistas são humanos, e os humanos nem sempre são íntegros. Compreender este e outros exemplos de má conduta científica nos permite compreender melhor a importância e as consequências da integridade científica. Os casos de violação à ética científica expostos aqui são apenas alguns dos inúmeros casos já registrados.
Eles ilustram o que há de pior na prática científica e, ao mesmo tempo, nos permitem compreender a relevância de se considerar os valores éticos ao se fazer ciência. Do ponto de vista meramente técnico, os padrões éticos servem como uma base para a crítica da pesquisa científica. São esses padrões que nos possibilitam condenar as fraudes científicas, a má conduta e os erros. Além disso, são eles que norteiam a busca científica, a confiabilidade dos resultados de uma pesquisa. Do ponto de vista moral, os padrões éticos garantem que experimentos possam ser realizados com humanos, animais e com o meio ambiente sem sofrimentos ou danos. No caso de experimentos com animais, são os princípios éticos que estabelecem os limites para que a dignidade e a integridade dos envolvidos sejam garantidas. A ética científica é semelhante à ética em nossa sociedade mais ampla. Elas promovem uma conduta razoável e uma cooperação eficaz entre os indivíduos. Embora ocorram violações da ética científica, como ocorre na sociedade em geral, elas geralmente são tratadas com rapidez quando identificadas e nos ajudam a compreender a importância do comportamento ético em nossas práticas profissionais e pessoais. Esse vídeo termina por aqui. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se gostou, se inscreva no canal e tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!